Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, uma alegria nesta quinta-feira da segunda semana do tempo quaresmal nos encontrarmos mais uma vez para a nossa meditação quaresmal. Que você possa hoje também dedicar este dia à adoração, adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje na igreja, o dia que nós dedicamos a chamada quinta-feira de adoração. Quinta, dedicamos a nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado. Então que você possa adorar a Jesus na sua comunidade, na sua paróquia, onde você estiver, que seu coração esteja em adoração. Vamos pedir então a graça de Deus para iniciarmos a nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las pela graça do Espírito Santo, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, hoje nós temos nesta quinta-feira como tema da nossa meditação: a paixão de Cristo rendeu o seu efeito porque foi um sacrifício. E aqui nós meditamos hoje juntamente com Santo Agostinho, que vai nos falar um pouco deste cunho sacrificial da paixão do Senhor. Foi um sacrifício e foi um sacrifício de amor. E por isso nós já respondemos aqui meio que este questionamento que é feito no início, no nosso título, rendeu frutos. Por quê? Porque a paixão do Senhor rende frutos? Porque é um sacrifício e é um sacrifício de amor. Santo Agostinho vai nos colocar aqui 4 características de um sacrifício. Nós precisamos, ao olhar um sacrifício, em primeiro lugar, a quem se está ofertando o sacrifício? Para quem esse sacrifício é direcionado? Segundo lugar, quem oferta o sacrifício? No caso lá do Antigo Testamento, e também do Novo Testamento, o sacerdote, aquele que ministra o sacrifício. Em terceiro lugar, o que é oferecido em sacrifício? No Antigo Testamento nós temos o sacrifício do cordeiro sem mancha, que era para expiação dos pecados de todo o povo no acampamento. Então, o que é ofertado? E em quarto lugar, a quem, ou melhor dizendo, em favor de quem se oferta o sacrifício. Em favor de quem? Você oferta o sacrifício a alguém, alguém ministra esse sacrifício, existe algo que é ofertado, e existe um motivo pelo qual se oferta o sacrifício. Então nós vemos todas essas características no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos aquilo que a palavra de Deus nos diz, e também aquilo que a doutrina da igreja nos ensina. Jesus, ele é o verdadeiro mediador, ele é o único mediador de salvação para nós. Por quê? E analisando então o sacrifício de Cristo a partir dessas características que Santo Agostinho nos coloca. A quem é ofertado o sacrifício? No caso da paixão, é ofertado ao Pai. É ofertado ao Pai. Nós ofendemos ao Pai, Criador de todas as coisas, que nos criou e nos chamou à existência por amor. E quando pecamos, nos rebelamos contra o Pai, nos rebelamos contra Deus. E por isso, a ofensa que foi cometida pela humanidade foi cometida ao amor de Deus Pai. Então, o sacrifício, ele é direcionado ao Pai. É direcionado a Deus Pai. A satisfação do pecado, ela é feita a Deus Pai, porque a ofensa foi feita a Ele. Quem oferta o sacrifício? Cristo oferta o sacrifício.
Ele é o sacerdote, ele é o mediador da nova aliança. Meus irmãos, Jesus, ele se oferta livremente na cruz. E por isso, como meditávamos ontem, o seu ato, ele é meritório e ele redime, ele satisfaz, vamos dizer assim, como a palavra de Deus coloca, precisamos entender bem, é claro, ele satisfaz a ira divina que nos castigaria por termos nos rebelado contra o seu amor. Jesus, então, ele sana esta ferida com a sua oferta livre e amorosa. Então, Jesus, ele é o único e supremo mediador da salvação, porque ele oferta o sacrifício. E já respondendo aqui, o terceiro passo, o que é ofertado? Jesus se oferta. Ele é o sacerdote e ele é o cordeiro. Ele é o sacerdote, ele é o cordeiro. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, na cruz, ele é o altar, porque é no seu corpo que acontece o sacrifício. Ele sacrifica o seu corpo. Ele é o altar, ele é o sacerdote, porque ele se oferece. E ele é o cordeiro, porque ele se faz vítima. Ele é a vítima do sacrifício. Então, voltando aos nossos 4 pontos, ao Pai que é direcionado o sacrifício. Quem oferta o sacrifício? Jesus é o sacerdote, ele é o nosso sacerdote, não é? E ele oferta o quê? Ou quem? Ele oferta a si mesmo como vítima. E este sacrifício, essa oferta, este holocausto de amor é feito em favor de quem? Em favor de todos nós, homens miseráveis, pecadores, indignos do amor de Deus. Mas nós o recebemos pela sua misericórdia e pela sua compaixão. Então, meus irmãos, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ele alcança a nós redenção. A sua paixão é um sacrifício, porque ele é o sacerdote, o altar, cordeiro. Ele é a vítima e é em favor de nós. E aqui, meus irmãos, Santo Agostinho vai mais além. Jesus, ele é o sacerdote da paz, ele é o príncipe da paz. Vai colocar o Antigo Testamento, depois também Novo Testamento, os evangelistas vão escrever sobre isso. Jesus, ele é o mediador da nova aliança, mais perfeita e excelente do que a antiga aliança, porque é um único sacrifício, irrepetível, não precisa ser feito todos os anos como o sacrifício dos animais do Antigo Testamento, do cordeiro do Antigo Testamento. Jesus entra uma vez por todas no santuário. Seu sacrifício é perfeito porque Jesus, ele une aquilo que estava dividido, como diz a palavra, Existe um muro de inimizade. Jesus, ele rompe este muro. Ele é o pontífice, Estava querendo aqui lembrar essa palavra. Jesus é o pontífice, O mediador significa isso. Ele faz a ponte entre a humanidade, que agora é redimida no seu sangue, e o Pai, que pelo sacrifício de seu Filho nos acolhe de braços abertos novamente. Os céus estavam fechados para nós. Jesus então rompe os selos do livro da vida, como está escrito no Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro, ele abre novamente as portas do céu, ele faz a ponte. Nós podemos chegar novamente, ter acesso ao Pai por meio do pontífice, de Cristo, mediador da nova aliança. E Jesus é o príncipe da paz, porque existia inimizade entre nós e Deus. Jesus então sela a paz no seu corpo, na sua morte, na sua ressurreição. Santo Agostinho vai além, pois ele vai descrever aqui algo maravilhoso. Jesus, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, porque o seu sacrifício, ele é perfeito. O sacrifício de Jesus, a sua paixão é perfeita por quê? Porque Jesus, sendo verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, ele é um com o Pai. Ele é um com o Pai. Ele mesmo vai dizer, eu e o Pai somos um.
e ele, ao mesmo tempo, ele tem a nossa humanidade, ele tem a nossa carne. Ele é um conosco, vamos dizer assim. Jesus é um com o Pai na sua divindade, no seu ser igual a Deus, como diz a carta aos Hebreus, e ele é um conosco, como nos descreve o Evangelho de São João. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ele assume a nossa condição humana. Então, no seu sacrifício, Jesus une o céu à terra e a terra ao céu. Jesus liga-nos novamente ao céu, porque ele, ao ofertar-se, é a oferta de um Deus, mas ele sofre na nossa carne, então também é a oferta da humanidade. É a oferta, é o sacrifício da humanidade. É maravilhoso isso, meu irmão, minha irmã. Jesus une na sua pessoa, a terra e o céu. Ele une na sua pessoa a nossa humanidade ferida pelo pecado e a sua divindade que nos redime. Por isso, meus irmãos, é tão profundo o mistério que viveremos nesta semana. E Santo Agostinho vai aqui nos falar que o sacrifício de Jesus também é perfeito porque a sua carne é perfeita. Ele pôde sofrer na sua carne. Então o seu sacrifício humano, a carne humana, podemos dizer, mesmo no Antigo Testamento não tendo sacrifício de pessoas, mas o sacrifício perfeito para redimir uma vez por todas a humanidade seria o sacrifício da carne humana e não da carne de animais. Então, Jesus toma o corpo, ele assume a nossa humanidade para sofrer na sua carne, na nossa carne, podemos assim dizer. E o seu sacrifício ele é perfeito por quê? Porque a sua carne é moralmente sem pecados. Jesus, vai nos dizer a palavra, é o Cordeiro sem mancha. E aqui Santo Agostinho vai dizer: e o que há de mais puro para purificar a perversidade moral do que aquela carne que nasceu sem mancha alguma do desejo carnal, no ventre de uma virgem também pura e sem mancha. Olha que maravilha, meus irmãos. A carne de Cristo é perfeita para nos redimir, porque ele é o Cordeiro sem mancha, sem pecado, moralmente irrepreensível. E aqui, meus irmãos, nós entramos na meditação da liturgia de hoje. A palavra de hoje nos apresenta uma primeira leitura que eu gostaria de ler para você. Gostaria que você também lesse a primeira leitura da Santa Missa de hoje, do profeta Jeremias, porque nos fala aqui, e nós podemos ver o que acabamos de meditar, do sacrifício de Cristo, da carne de Cristo que nos redime dos nossos pecados. E vai dizer aqui a leitura onde deve estar a nossa confiança. Ontem nós meditávamos a respeito do Evangelho, quando a mãe dos filhos de Zebedeu vai pedir a Jesus, ao anunciar a sua paixão, ela vai pedir um lugar à direita e outro à esquerda para os seus filhos, ou seja, pedir a glória humana, pedir aqui o reconhecimento humano, o reinado humano, enquanto nosso Senhor anunciava a sua paixão, o seu sofrimento. E hoje a palavra de Deus vai dizer a nós: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não tem a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde,
não sofre míngua em tempo de secura. Meus irmãos, e aqui a leitura termina dizendo: eu sou o Senhor que em tudo é enganador o coração. Em tudo é enganador o coração, e isso é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. E aí depois o refrão do Salmo vai nos levar a cantar, a dizer: é feliz quem a Deus se confia. Olha, meu irmão, minha irmã, enquanto nós somos alertados hoje pela palavra a não colocarmos a nossa confiança na carne humana, nas pessoas, somos também exortados a colocar a nossa confiança em Cristo. Segundo o que meditamos hoje, somente a carne de Cristo é digna de confiança, pois é a única carne capaz de nos trazer a vida eterna, nos remir dos nossos pecados e de nos dar a salvação. Por isso, feliz o homem, bendito o homem que confia no Senhor. E a palavra faz essa comparação, né? Aquele que confia na carne, aquele que confia no outro homem, que põe a razão da sua felicidade, da sua existência no ter, no poder, no prazer, né? E só aqui recordando, essas são as tentações de Jesus no deserto. Mas quem coloca a sua felicidade no ter, no poder e no prazer é como uma espécie de planta, né? Que vai citar aqui a primeira leitura. Esta planta, ela é própria de lugares ermos, lugares sem vida, lugares sem condições ali de subsistência para uma planta. Ela está num lugar seco. Nós sabemos que a água ela é fonte da vida, não é? Assim que a palavra de Deus nos apresenta, a água ela traz vida. Então, aquele que confia na carne humana, na pessoa, maldito homem confia no outro homem, é como esta planta que vive em lugar deserto, né? Que não se aproxima da fonte da vida, da água, do rio que traz a vida, prefere ficar em lugares obscuros, lugares sombrios, lugares que não têm vida. E assim somos nós quando nós então nos afastamos de Cristo, quando colocamos a nossa confiança no ter, no poder e no prazer, nas coisas que o mundo oferece. Diferentemente, nos diz aqui a palavra, é bendito aquele que põe a sua confiança no Senhor, na carne de Cristo. Aquele que põe a sua confiança na carne de Cristo, e aqui o exemplo que a leitura nos coloca, é como a árvore plantada à beira da torrente, à beira do rio, né? Que ela tem vida sempre, durante todo o ano, ela tem água, ela tem as condições de subsistir, as suas folhagens não secam, e mesmo que o sol esteja escaldante, mesmo que outras condições sejam adversas, esta árvore está à beira do rio, que estende as suas raízes para obter ali a vida, a água, a sua subsistência na água do rio. Mesmo que as outras condições sejam adversas, ela não murcha nunca. Ela está sempre verde, a sua ramagem, suas folhagens se estendem. E assim somos nós quando buscamos a nossa vida no Senhor. Quando edificamos a nossa casa nas coisas de Deus. Quando edificamos a nossa família no Senhor. Quando buscamos ter uma vida baseada na vontade de Deus e não na vontade da carne. Não nos modismos e nas tendências, nas filosofias do mundo moderno. Nossa confiança, nossa esperança, nossa vida precisa estar firmada como uma árvore plantada à beira do lago, do rio. Nossa vida precisa estar firmada em Deus, no Senhor. E aí, meus irmãos, o Salmo nos ajuda a dizer e a entender o que a primeira leitura quer nos dizer. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não
entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. E nós temos aqui, meus irmãos, no Evangelho, as consequências de quando levamos uma vida confiando na carne humana, confiando no ter, no poder e no prazer. O Evangelho de hoje nos mostra a consequência disso. E eu quero exortar a você a olhar para esse Evangelho e a identificar-se nele, a olhar e avaliar a sua vida a partir do Evangelho de hoje. Nós vemos o pobre, Lázaro, e aquele homem rico. Lázaro, que durante a sua vida recebeu os males, e aqui lembramos de ontem, da necessidade de abraçarmos a cruz, de nos unirmos ao sofrimento de Cristo, de nos vestirmos com a couraça da paixão de Cristo, nos vestirmos com a armadura da paixão de Cristo, nos foi dito ontem também por Santo Agostinho, na meditação. Nós precisamos aqui viver como Lázaro, na humildade, nas dificuldades dessa vida, mas confiando em Deus, não sem fé, mas unidos a Jesus. Nós vemos Lázaro, que recebeu durante a vida os males, e nós vemos o homem rico, que aproveitou, que esbanjou e que edificou a sua casa nisso, edificou a sua família nisso. O homem rico, quando morre, é enterrado. Nós nem sabemos o seu nome. E nós temos a palavra de Deus que nos apresenta que aquele homem que recebeu os males, que uniu a sua vida à vida de Cristo durante a sua caminhada terrena, ele tem um nome, ele é chamado pelo nome. Olha a diferença aqui entre os dois. Um homem rico e Lázaro. Lázaro, que recebe as bem-aventuranças, que entra na imortalidade, na glória dos céus, porque passou toda a sua caminhada terrena unido ao Senhor, com a sua vida, por meio dos sofrimentos, unida à vida do Senhor. E o homem rico, que não é lembrado, mas é lembrado pela sua opulência, que é lembrado por aquilo que tinha, esbanjava e vivia, mas a sua memória é apagada. E o seu destino, que é o mais importante, que a palavra coloca, é o inferno. São os tormentos, porque recebeu na sua vida todos os bônus, sem o ônus, sem as dificuldades, mas recebeu todas as benesses de uma vida no ter, no poder e no prazer. E vai para o inferno. E como eu disse, ele edifica a sua família, a sua vida nisso, porque ele vai pedir a Abraão: manda Lázaro à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, adverti-los para que não venham parar aqui onde eu estou, neste lugar de tormento. Olha, meu irmão, minha irmã, o perigo de nós irmos para o inferno e estruturarmos a vida da nossa família para isso, e não para o céu. Atenção, você que é mãe, que é pai, você precisa estruturar a vida da sua família para o céu e não para o inferno, como este homem rico. Meus irmãos, precisamos avaliar a nossa vida a partir deste Evangelho. Estamos caminhando por meio de uma união a Cristo para o céu, ou estamos caminhando para a condenação eterna? Você está buscando viver como Lázaro ou como o homem rico? Você será lembrado pelo nome, ou melhor, você será chamado pelo nome no dia do juízo final? Ou você será lembrado pela ostentação? Não é? É uma palavra que está tão em voga e que, a meu ver, resume perfeitamente o mundo moderno. Hoje vivemos num mundo de ostentação, onde as pessoas se preocupam em ter muito mais do que ser. As pessoas se preocupam em ostentar, em mostrar, em ter aparências, em ter uma vida, em ter isso ou aquilo, e se esquecem de ser alguma coisa. Para ser alguma coisa, só em Cristo. Só em Cristo podemos ser alguém
ser alguma coisa. Por isso, meu irmão, minha irmã, você será lembrado por ser como Lázaro, por ser alguém, né? E aqui o nome significa a pessoa humana, significa, né, que aquela pessoa é uma pessoa de valor. Ou você será lembrado pelas coisas que tem, que teve, não é? Que você e que eu, nós possamos então, a partir do Evangelho de hoje, avaliar a nossa vida e caminharmos para o céu. E edificar a nossa família na busca do céu. Para isso, precisamos nos associar, por meio dos nossos sofrimentos diários, à paixão do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de sua família. Edifique a sua família na rocha que é Cristo. Hoje é um dia excelente para você buscar refúgio no Senhor. Como o Salmo hoje nos apresenta, você buscar a sua felicidade na presença de Jesus e edificar a sua família. Trabalhe para que a sua família esteja próxima de Deus, que os seus filhos, que os seus irmãos, que os seus parentes, que todos aqueles que você chama de família, que todos estes busquem o céu junto com você. Que Deus abençoe. Pela intercessão Santo Tomás de Aquino, pela intercessão da Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos.